Meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, o seu lar, a sua família, independente do momento que você esteja vivendo nesse momento. Quero falar para você que há um Deus que pode todas as coisas. Eu não sei o problema que você está vivendo. Eu não sei qual a adversidade que você está vivendo. O grau da adversidade, o tamanho das circunstâncias, dos levantes, dos problemas que surgiram na sua vida. Mas eu venho aqui para apresentar para você a solução, Jesus Cristo. Jesus Cristo quer trabalhar na minha e na sua vida. Jesus Cristo quer entrar na causa impossível. Jesus Cristo tem o poder de transformar a sua vida, relacionamento, esposo, esposa, filhas, filhos, causas impossíveis, causas que aos olhos humanos é impossível resolver. Jesus Cristo é aquele que peleja pela minha vida e pela sua vida. Se você crê nisso, assista essa live até o fim. Deus tem uma palavra para o meu coração e para o teu coração. O Senhor tem um direcionamento e o nome do Senhor há de ser glorificado mais uma vez, porque Ele venceu para nos dar a vitória. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu venho apresentar nas tuas mãos a vida, Senhor, do teu filho, a vida da tua filha, a vida do teu servo, da tua serva, a todos aqueles, meu Pai, que neste momento está aqui juntamente comigo nesta live. Meu Deus, o Senhor que é conhecedor das suas dificuldades, o Senhor que é conhecedor das suas lutas, das suas adversidades, daquilo que está vivendo no presente momento. Pai, vá de encontro, Senhor, entra, Senhor, nesta causa impossível. Meu Deus, talvez a causa impossível, Senhor, está relacionado na vida da tua filha, do teu filho, talvez na vida espiritual, talvez um problema, Senhor, meu Deus, que está, meu Deus, dentro da vida sentimental, dentro, Senhor, meu Deus, do matrimônio, meu Deus, na vida financeira, Senhor, talvez, meu Pai, no relacionamento familiar, talvez, meu Deus, há um problema insolúvel aos olhos desta mulher, aos olhos deste homem, na área da saúde. Neste momento eu quero apresentar, Senhor, esses pedidos de oração. Eu quero apresentar, meu Deus, a vida desta mulher que se encontra num leito, talvez desenganado pelo homem na terra, talvez desenganado pela medicina. O homem, Senhor, já decretou que não há mais jeito para esta mulher que está em cima de uma cama, talvez há ano. Talvez o homem na terra já declarou, Senhor, sobre a vida da tua filha, do teu filho, que está vivendo um momento difícil, uma passagem, uma trajetória, uma transição de problemas, meu Deus, e muitos olham e não vê solução, e teu filho e a tua filha se encontram neste momento abalada, a sua estrutura, Senhor, completamente, meu Deus, abalado, desestruturado, mas neste momento nós estamos a orar, a pedir ao Senhor, meu Deus, venha nos visitar neste momento de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural. Sim, eu apresento nas tuas mãos a vida da tua filha, eu apresento nas tuas mãos a vida do teu filho. Visita neste momento esta causa impossível, meu Deus, dá graça à tua filha, dá graça ao teu filho, porque a tua graça é que nos capacita para nós vencer a adversidade. É a tua graça, Senhor, que nos capacita a nós perseverar. É o poder da tua graça que nos dá, meu Deus, aleluia, o direcionamento, a capacidade de perseverar quando tudo diz não para a nossa vida, quando o nosso momento diz não, quando as adversidades que nós olhamos e estamos vivenciando diz não, quando muitos que estão na nossa volta olham para nós e vê o fim adiante daquela adversidade. O Senhor é que nos dá a vitória. Senhor, fale conosco mediante a tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, abre a sua Bíblia. Glória a Deus.
Abre a sua Bíblia. Eu estou aqui com a palavra de Deus em mão. Vamos ler para a glória do Senhor. No capítulo 18 de Lucas, capítulo 18 de Lucas, aleluia, glória a Deus. A partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 7, para a glória do nome do Senhor. Estou usando a tradução atualizada, amém? Está escrito assim, 18, a partir do versículo 1, Lucas. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Preste bem atenção, amém? Verso 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Verso 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julgai a minha causa contra o meu adversário. Verso 4. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Olha só. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas segue o texto. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Verso 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Verso 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Verso 6. Então disse, verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los. Verso 8, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Eis aqui, Senhor, a tua poderosa palavra. Nos dá, Senhor, o direcionamento, Senhor, o entendimento da tua vontade para a minha vida e a vida dos meus irmãos que está assistindo esta live neste momento. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus queridos? O versículo 1, entendemos que Jesus, quando ele passa a contar esta parábola, tem como objetivo nos ensinar um princípio. Observe, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer. A palavra esmurecer, que em algumas traduções está desfalecer, nessa tradução, eu até falei errado, está esmurecer. É uma desfalência que chega a um determinado ponto da nossa vida que passa a surgir dentro de nós. É uma exaustão, é um cansaço muito grande, toma o nosso ser. E isso é por causa do tempo que vai se passando, mas as coisas não acontecem como deveria acontecer e como a gente tem buscado e aplicado diante do Senhor diariamente. Então vem esse esmurecimento, vem essa exaustão, vem esse cansaço que contribui para a gente parar de orar e perseverar em oração. Pois Jesus tem como propósito, dentro desta parábola, nos ensinar um princípio poderoso. E esse princípio
não é somente orar, é também orar, mas perseverar em oração. Jesus ele entra na causa desta viúva e observe que ele está tratando aqui de uma causa na justiça. Falando de causa, eu não sei que tipo de causa você tem nesse momento. Talvez você que está assistindo esta live esteja passando exatamente por uma mesma causa. Causa na justiça, que há muito tempo está lá parada, nada acontece e você tem orado por esta causa. Talvez a sua causa que assiste essa live não seja uma causa na justiça, mas seja algo que você tem buscado há muito tempo e nesse momento o seu coração se encontra, como está escrito no versículo 1, esmorecido, porque o tempo tem passado, mas não tem havido resposta do período que você teve orando em busca desta causa. Seja pela sua vida espiritual, talvez por dons espirituais, talvez por uma mudança na sua vida ministerial, ou talvez a sua causa que neste momento você vive, seja no seu relacionamento, na vida amorosa. Talvez você é casado, é casada, está passando um grande problema dentro do casamento, dentro do matrimônio, e tem se buscado diante de Deus para que o Senhor entre com mudança, para que o Senhor entre com transformação. Mas o tempo tem passado e não tem visto aparentemente resposta das orações. E com isso o teu coração tem sido esmurecido, você tem se desanimado, até mesmo pensando em parar de buscar por esta causa, até mesmo pensando em desistir. Pois quando o Senhor ele está falando aqui de esmorecimento, é exatamente isso. A gente vai orando, a gente vai perseverando, pelo um tempo a gente permanece fervoroso na presença de Deus, buscando por determinada causa. Mas o tempo vai passando, as lutas aparentemente vai só se intensificando e nós vamos sendo desgastados. Sim, nós vamos sendo desgastados. Somos seres humanos, somos falhos, somos tendenciosos a desistir de muitas coisas que nós investimos, mas que passamos a partir de um determinado momento na trajetória a olhar de maneira diferente, com o olhar de que não vai mudar, com o olhar de que não vai acontecer nada, de que não está adiantando eu orar, de que não está adiantando eu jejuar, de que não está adiantando eu buscar e clamar por aquilo que eu tenho colocado diante de Deus. Vem o esmorecimento, a exaustão, o cansaço espiritual, o cansaço físico, mental, isso sem contar o problema que está se vivendo diariamente. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei. Pode ser um destes ou outros que aqui eu não citei. Mas certo é que esta palavra, ela está sendo direcionada para pessoas que neste momento está vivendo algo na sua vida e que essa pessoa já tem colocado e tem buscado por este algo, mas não tem havido resposta. E a pessoa se encontra cansado ou cansada, esmurecida ou esmurecido, pensando em não orar mais, ou talvez e até mesmo de deixar a sua caminhada em Cristo Jesus, por estar orando por algo que tem atrapalhado a sua vida. E você tem buscado constantemente para Deus mudar esta realidade na sua vida. Mas isso não tem acontecido. E isso tem trazido profundo desânimo para o teu coração. Preste bem atenção. Jesus está falando desta viúva, que ela tinha causa na mão de um juiz iníquo. Nós podemos observar aqui a primeira barreira que esta viúva está enfrentando. A primeira dificuldade, a primeira oposição é de que se trata de um juiz que não teme a Deus. Ainda por cima, é um juiz que usa do seu poder, da sua autoridade e não tem respeito a ninguém, a homem algum. É uma pessoa autossuficiente, é uma pessoa
soberbo, uma pessoa orgulhosa, que entende que tem todo o poder de fazer e desfazer. Preste bem atenção. Essa mulher, esta viúva, ela tem um grande problema. Este homem não teme a Deus, ou seja, é um iníquo. É um homem que faz as coisas da sua maneira, do jeito que pensa. Que por causa do poder que tem de ser o juiz, usa desse poder para fazer as coisas no seu tempo, na sua hora, achando que pode e que tem toda a autoridade. E que tem todo o poder de impor, de tirar, de colocar, de fazer. Então observe que aqui há uma barreira, há uma oposição muito grande na vida desta mulher. Mas observe algo muito importante. A Bíblia diz que no versículo 4, ele por algum tempo não quis atender. Ela ia até ele, falava, faça justiça. Julga a minha causa contra o meu adversário. Ela ia até ele e dizia, julga a minha causa contra o meu adversário. É mais ou menos assim, ela ia hoje, ela ia amanhã, ela ia depois, e o tempo foi se passando, meses, anos. Quanto tempo tem demorado a tua causa? Quanto tempo você está buscando por algo que ainda você não recebeu? Quanto tempo você está orando por algo que ainda não chegou nas suas mãos? Quanto tempo? O texto está dizendo, no versículo 4, a parte A, de que por algum tempo ele não quis atender. O texto está falando de tempo. E falando de tempo, entendemos pela palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 3, que tudo há um tempo determinado pelo próprio Senhor. E dentro do tempo entendemos pela palavra de Deus que Deus vai trabalhando no nosso caráter, que Deus vai trabalhando no nosso interior, que Deus vai forjando a nossa vida conforme a sua imagem e semelhança, para que os seus propósitos se cumpram sobre a nossa vida e através da nossa vida, na vida de outros. Então, o texto, verso 4, está falando de tempo. E sabemos que o tempo, ele é uma ferramenta que tem se tornado a maior provação da fé do homem e da mulher de Deus. Porque o tempo, ele vai passando e a gente já passa a não orar como orava outra hora. Geralmente, ao passar do tempo, nós vamos desanimando. As coisas vão acontecendo, mas aquilo que nós buscamos, o tempo passa e aquilo que nós estamos apresentando diante de Deus não acontece. Com isso, vem desânimo. Com isso, vem desfalência espiritual. Com isso, vem questionamento. Quantas vezes nós questionamos a Deus dizendo, o Senhor parece que não está comigo. O Senhor parece que não ouve a minha oração. Mas entenda bem, existe um tempo estabelecido, porque Deus, que Ele é conhecedor do futuro, nós não conhecemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos, mas Deus sabe e Deus conhece o que vai acontecer daqui a alguns minutos, ou milhares de anos, ou anos na frente. Deus, na sua onisciência, conhece todas as coisas. Então, melhor do que ninguém, Deus, ele sabe trabalhar, e o propósito pelo qual você ainda não recebeu esta bênção tão esperada que você tem buscado constantemente. Então, o tempo, ele se torna uma ferramenta de grande provação na minha vida e na sua vida. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, um exemplo podemos tomar o nosso patriarca Abraão, de Gênesis capítulo 12, como também Sarai, a sua esposa, que passaram pela provação do tempo. A promessa de Deus foi se cumprir sobre a vida de Abraão e Sarai, chegando a quase 100 anos, ambos, ela com 90 anos, ele também quase 100 anos, e o tempo se passou e houve muitos questionamentos, muitos momentos com Deus, muitos questionamentos, muitas perguntas, muitas tristezas, muitos desânimos, mas a promessa se cumpriu na vida de Abraão
e na vida de Sarai. Então, tome como exemplo a vida de Sarai e Abraão, que Deus cumpriu a promessa. O tempo passou, é verdade, mas Deus cumpriu a sua palavra. Amém? Então, o tempo é uma das maiores provações da nossa fé. O texto segue dizendo no verso 4, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum. Verso 5, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Eu quero parar neste versículo 5 para nós falar um pouco sobre esse ingrediente. Sabe o ingrediente que é usado para fazer o bolo? Ali você coloca massa, todos aqueles ingredientes para fazer o bolo, para que aquele bolo saia perfeito, maravilhoso. Então aqui tem um ingrediente dentro desse versículo 5. Observe que Jesus está ensinando sobre oração. O objetivo de Jesus trazer a história desta viúva é para falar sobre a oração e mais ainda, a oração sobre o dever da gente permanecer orando. Orar e permanecer orando. Buscar e permanecer buscando. Bater e permanecer batendo. Pedir e permanecer pedindo. Porque é bem verdade que nós temos dificuldade de enfrentar as oposições que surgem na nossa trajetória, na nossa caminhada em Cristo Jesus. E é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Jesus está tratando sobre a oração, sobre o dever da gente orar sempre, mediante as circunstâncias que se levantam na trajetória do homem e da mulher de Deus, pois nós temos aqui oposição, nós temos aqui uma causa para resolver e nós temos aqui um possível problema e uma mulher insistente. E uma mulher perseverante. E uma viúva, apesar de ser viúva, com todas as suas dificuldades, não é por acaso que Jesus usa como pano de fundo para trazer esse ensinamento uma viúva. Uma viúva já tem as suas muitas diversidades, já não tem um companheiro para ajudar, tem filhos, problemas para resolver, contas a pagar, uma série de coisas do cotidiano que precisa, e toda essa responsabilidade está sobre a vida da viúva. Então aqui nós podemos ver o peso que está sobre a vida dessa viúva. Então não é por acaso que o Senhor usa como pano de fundo a história de uma viúva que perseverou, que insistiu. E o versículo 5 fala exatamente disso. Olha só o que esse juiz, ele fala, eu vou ler novamente, todavia como esta viúva me importuna. Essa palavra importunar, ela quer dizer insistir. Uma pessoa persistente é uma pessoa que insiste, que vai uma vez, que vai duas, que vai três, que vai quatro, que ora sem parar. A pessoa vai persistindo, a pessoa vai insistindo, a pessoa vai perseverando, a pessoa vai ficando naquele posicionamento enquanto o juiz não julgou a sua causa, ela não parou de importunar ele. Ela não desistiu. Ela não pensou em parar. Mas, ao contrário, ela continuou dia por dia dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Julga minha causa contra o meu adversário. Então, o que Jesus está querendo ensinar para mim e para você neste momento, mediante o problema que você está vivendo, é na saúde, não importa qual área da sua vida. É na vida sentimental, é processo na justiça, é familiar, é na vida espiritual, que você tem buscado tanto, mas que neste momento você quer parar. Nesse momento você quer desistir. Nesse momento você quer retroceder. Observe que o juiz, ele chega a um consenso de que ele precisa fazer juízo à causa desta mulher. E por que ele chega a esse consenso? Por causa da importunação dela.
Se ela não continuasse importunando ele, ele não ia fazer juízo à sua causa. Ele não ia dar vitória para ela. Ele não ia julgar a causa dela. O propósito pelo qual leva ele parar a pensar é porque ela ficava falando no ouvido dele. Faça justiça à minha causa, faça justiça à minha causa, todos os dias, dia por dia. E aquilo foi trazendo uma perturbação para o juiz. Então, para se ver livre dela, ele vai e julga a sua causa. E Jesus está fazendo aqui um contraste sobre os seus discípulos. Observe que no versículo 6, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Ou seja, um homem que não teme a Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Então o Senhor traz agora sobre o seu discípulo. Ele está fazendo aqui um contraste. Ele está fazendo aqui um contraste. E agora, no versículo 7, ele está falando, Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quais são esses escolhidos? Aqueles que clamam de dia e de noite. O segredo está aqui. Clamam, buscam de dia e de noite. A pessoa está ali insistentemente. Ora pelas madrugadas. Ora durante o dia. Não tem tempo para orar e a pessoa está ali insistindo em oração. Senhor, entra com providência nesta minha causa. Senhor, entra com salvação dentro da minha casa. Salva o meu filho, salva a minha filha. Entra no meu casamento, entra na minha vida sentimental, entra naquela causa, Senhor, na justiça. E a pessoa está ali insistentemente, pois Jesus está nos ensinando este princípio que é poderoso e faz toda a diferença na minha e na sua vida. O que faz toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher de Deus, que acredita nos propósitos e nas promessas de Deus, não é simplesmente orar, mas é perseverar em oração. Porque a dificuldade que nós temos é de perseverar quando as circunstâncias se levantam na nossa vida. Quando os problemas surgem na nossa vida, os problemas surgem na nossa trajetória e a gente começa a orar. E a gente vai orando, vai buscando, mas à medida que o tempo vai passando e o problema permanece, isso vai trazendo desfalecimento no nosso coração. Isso vai trazendo desânimo no nosso coração. Isso é algo natural, mas que o Senhor está trazendo para mim e para você, e dizendo para mim e para você é que diante dessa adversidade que está te desmorecendo, que está te desanimando, que está te desfalindo, o Senhor está dizendo, persevera, continua orando, continua pedindo, continua posicionado, não pare de orar, não pare de pedir, porque o Senhor fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Isso é uma resposta no versículo 7 para mim e para você. É uma resposta de Deus para mim e para você. Observe, eu vou ler novamente. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Os que clamam de dia e de noite. Isso aqui fala de intensidade. Clamar de dia e de noite. O Senhor está falando de intensidade na vida de oração. O Senhor traz neste momento esta revelação dentro desse verso. O Senhor quer mais intensidade na vida de oração. Já está orando, mas o Senhor quer mais intensidade. Orar mais. Já está jejuando pela causa, o Senhor quer mais intensidade na vida de jejum. Medita na palavra, porque todos os atributos são alimento para a nossa vida espiritual, para que nós possamos ficar de pé diante das adversidades, pois pela graça é que nós vamos vencer.
A graça nos capacita a vencer. A graça nos capacita a permanecer. A graça do nosso Senhor Jesus é que nos habilita a continuar. A graça do nosso Senhor Jesus é que nos habilita a vencer as nossas fraquezas carnais, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas decepções e questionamento. É a graça que nos capacita a vencer tudo isso. Pois quando o Senhor está falando aqui, Ele está falando para mim e para você que quer mais intensidade. Ore mais, consagre mais, permaneça buscando mais aos que clamam de dia e de noite. O verso, a parte final, embora pareça demorado em atendê-los. Embora pareça demorado atendê-los. É bem verdade que nós, muitas vezes nós, diante de toda essa circunstância, a gente fala para o Senhor, está demorando. Até quando, Senhor, o Senhor vai ficar sem me responder? Quando vai chegar a vitória? Quando vai chegar a bênção? Quando o Senhor vai mudar esse cenário dentro da minha casa? Quando o Senhor vai mudar isso no meu casamento? Quando o Senhor vai libertar o meu filho, a minha filha? Quando o Senhor vai abrir a porta? Quando o Senhor entrará na minha saúde? Independente da causa. Muitas vezes nós questionamos assim, dessa forma, o Senhor Jesus. Embora demore para conosco. Existe um louvor que fala que ele tarda, mas não falha. Falo para você biblicamente que o autor deste louvor foi infeliz nessa pequena parte. Deus não tarda, Deus não se adianta, Deus não se atrasa. Ele não chega na frente demais ou atrás demais. Não. Nós estamos falando de um Deus perfeito em tudo que faz. Nós estamos falando de um Deus excelente em tudo que fez, em tudo que faz e em tudo que há de fazer. Nós estamos falando de um Deus que não se esquadria a sua grandeza, que não se entende, que a nossa pequena mente, limitada e incapacitada, jamais o compreenderá, nem mesmo na eternidade. Nós estamos falando de um Deus que tudo que faz, faz com propósito. Tudo que nós vivemos em Cristo Jesus existe um propósito. Então ele não tarda, ele não falha, ele chega exatamente no tempo. No tempo dele, ele chega com a resposta. E quando ele chega no tempo dele, com a sua resposta, Deus trará alegria. Porque diz a Bíblia, em 10:22, Provérbios, que as bênçãos do Senhor é quem enriquece, e ele não acrescenta-lhe dores. Ou seja, tudo que o Senhor traz para a vida dos seus, traz para acrescentar, para alegrar, para edificar, para crescimento, para edificação da vida dos seus filhos. As bênçãos do Senhor só enriquecem. Amém? Então, o que o Senhor pede neste momento? Intensidade. Ore mais. Permaneça orando, pois a palavra importunar aqui é o que faz toda a diferença. O juiz falou aqui no versículo 5, eu quero repetir isso. Como esta viúva me importuna, como esta viúva está me importunando, por isso eu vou fazer justiça à sua causa. Então observe que o juiz fala o motivo pelo qual ele vai fazer justiça. Depois de ele resistir a um tempo, esta viúva, ele resistiu um período. Ela ia e falava, faça juízo à minha causa. Mas ele resistia. Havia uma resistência. E observe que não é diferente na minha vida e na sua vida neste momento. Marcelo, onde que eu me encontro resistência dentro desse contexto? Nós encontramos resistência no mundo espiritual. Observe que apesar deste homem ser um homem iníquo, um homem que não teme a Deus, um homem soberbo, um homem que tem poder, que acha que manda e desmanda, é uma barreira na vida desta mulher. Mas Deus é poderoso para mudar o coração do homem. Deus é poderoso para mudar o coração da juíza, do juízo. Deus é poderoso para entrar naquele coração duro. Deus é poderoso para tirar o coração de pedra daquela filha e dar um coração de carne, sim. Deus é poderoso para dar um coração novo para o esposo que ainda não se converteu, mas que você já ora há tempo, você tem chorado na presença de Deus, dizendo, Senhor, até quando vai permanecer no meu relacionamento desta forma? Eu andando sozinho na tua presença, eu buscando sozinha na tua presença. Senhor falou que ia converter o esposo. O Senhor é poderoso para no momento certo, através da tua importunação,
através da tua persistência, através da tua perseverança, porque é disso que o Senhor está falando. Orar você já ora, mas o Senhor está falando de perseverar orando, continuar orando, continuar clamando, porque o momento certo Ele vai fazer, Ele vai mudar a tua realidade e o nome do Senhor será glorificado. Então é disso que o Senhor está falando neste momento, não somente de orar, mas de você perseverar em oração, porque é bem verdade, meus queridos, que nós temos esta grande dificuldade. O problema existe, há um problema existente na minha vida e na sua vida, e a gente por um tempo permanece ali orando, permanece ali acreditando. O Senhor levanta um de um lado, levanta um de outro, para nos confortar e dizer para nós: vai nessa tua força, porque eu sou contigo, meu filho, eu sou contigo, a minha filha. Mas o tempo vai passando. Lembro a vocês que eu falei anteriormente que uma das ferramentas que mais Deus usa dentro da Bíblia para provar a minha fé e a sua fé é o tempo, porque dentro do tempo nós vamos descobrir a nossa raiz, nós vamos descobrir a nossa realidade, se tratando do nosso relacionamento com Jesus, se de fato nós estamos em Cristo Jesus alicerçado, enraizado, não porque Ele pode nos dar uma bênção, não porque Ele pode fazer algo diferenciado na nossa vida, mas pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele já fez, pelaquilo que Ele nos deu, que é a vida eterna. Aleluia! Enquanto um pouco resfriado, mas vamos lá para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Então o Senhor está falando dessa realidade. O problema é existente, mas o Senhor está dizendo: importuna os céus. Tem outra parte aqui, no capítulo 11 também, que tem essa mesma palavra, importunar. Está escrito assim no capítulo 11 de Lucas, glória a Deus. Capítulo 11, o versículo 5 diante, está escrito assim: disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Verso 6: pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. Verso 7: e outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importune, olha só, não me importune, a porta já está fechada. Aleluia. A porta já está fechada. Estou com a renite atacada aqui, mas vamos lá. A porta já está fechada. Segue o texto. E os meus filhos comigo também já estão deitados. Olha só, não posso levantar-me para te dar. Verso 8. Digo-vos que, se não se levantar para dá-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Olha o que Jesus está falando aqui, nos ensinando o mesmo princípio da perseverança que nós estamos lendo no capítulo 18 de Lucas. Aqui no capítulo 11 de Lucas também, falando sobre a oração, ele está trazendo esse contexto para nos ensinar sobre o poder da perseverança em algo diante de Deus. Porque geralmente são diante das dificuldades que nós paramos, nós desistimos diante das adversidades. Então ele fala sobre a palavra importunar. Ele está dizendo: olha, se você for bater na casa do seu amigo, você precisa de algo. Como nesse caso aqui ele fala: ó, se você tiver um amigo que chegando na casa de você, de viagem, cansado, e vocês não tem nada para oferecer, vocês vão ter na casa de outro amigo. À meia-noite começa a bater na porta. E ele responde lá de dentro: a porta já está fechada, já estou deitado, e eu não vou me levantar. Mas a pessoa, o cara está lá na porta, lá batendo. Pá, 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 pá. E o cara está dizendo: eu não vou me levantar, já estou deitado. O Senhor está usando um contraste para nos ensinar algo sobre o princípio da perseverança. O continuar batendo na porta vai fazer com que aquela pessoa não vá dormir.
O continuar batendo na porta vai gerar aquele barulhinho, ele não vai dormir. Ele vai chegar um momento que ele vai ter que se levantar. Ainda que não seja por causa da amizade, mas por causa da importunação, porque a pessoa se sente importunado. Então logo se levanta e dá aquilo para a pessoa que está batendo na porta. Aplicando na nossa vida espiritual, é da mesma forma. A porta é Jesus Cristo. João, capítulo 10, versículo 10. Eu sou a porta. Jesus é a porta de tudo que precisamos para a nossa vida. Mas observe que quando nós queremos algo diante do Senhor, nós temos que fazer o quê? Bater nesta porta. Nós temos que perseverar em Cristo Jesus. Nós temos que perseverar em oração. Pedindo aquilo que a gente almeja. Isso é bater na porta. Isso é importunar. Porque geralmente a gente desiste. Geralmente a pessoa para de orar, a pessoa para de buscar, porque a resposta não veio no seu tempo. A resposta não chegou no tempo que a pessoa quer a resposta. Porque geralmente quando nós temos um problema, nós queremos resolver. Nós queremos solucionar o problema dentro de casa, o problema do casamento, o problema com os filhos. E a gente vai para a oração. A gente começa a importunar o Senhor. A gente começa a importunar os céus através da oração. A gente começa a buscar no monte. A gente começa a buscar na palavra. A gente está ali nas vigílias. A gente está ali junto com os irmãos. Aonde tem oração a gente está indo. E a gente está sempre apresentando aquela mesma causa. Mas o tempo vai passando, vem o desânimo, vem o desfalecimento. E muitas vezes a pessoa até para de buscar pelo aquilo que tanto tem pedido até o momento. Então é esse o propósito pelo qual o Senhor traz essa mensagem. Você tem orado por algo e o tempo tem passado e isso tem trazido tristeza e desfalência espiritual, ou seja, desânimo, ao ponto de você dizer, eu não vou mais orar por isso, pois parece que o Senhor não me responde, não me ouve, e o Senhor me traz neste momento para dizer para você, Ele está ouvindo a oração e Ele quer que você continue orando. O versículo 7 do capítulo 18, que eu falei anteriormente sobre o clamar de dia e de noite. Muitas vezes nós oramos pouco. Eu quero voltar nisso daqui. Muitas vezes nós oramos pouquinho. A oração é pouca. Não tem problema a oração ser pouca, não tem. Deus ouve a oração pouca. Deus ouve as pessoas que oram só um pouquinho, 5 minutos. Sim, claro, Deus ouve. Mas tem causas na nossa vida que encontra-se uma resistência. A resistência desta mulher não é diretamente o juiz, que é iníquo, que não teme a Deus, que é um mundano. Quantos problemas nós temos e que existe pessoa por trás deste problema que se opõe e se levanta contra a nossa vida e se coloca como inimigo nosso. Mas quem é espiritual vai entender que esta oposição que se levantou não é exatamente a pessoa que está ali colocando dificuldade. Porque o inimigo está trabalhando. O inimigo está manifestando. O inimigo está falando nos corações daqueles que não têm Jesus na sua vida ainda. E ele vai manipulando as mentes do ser humano na terra, usando todos os meios e todas as ferramentas com o propósito de oprimir o povo de Deus. Mas quando nós entendemos que há uma resistência no mundo espiritual e que pessoas que aparentemente seriam pessoas para nos ajudar, mas que está sendo oposição, se colocado como barreira, como impedimento na nossa vida, e nós encontramos essa limitação, nós começamos a orar para Deus quebrar cadeias, para Deus romper no mundo espiritual, para Deus destruir as fortalezas que usa pessoas na terra para se opor aos propósitos de Deus sobre a nossa vida, para se levantar contra a minha vida, para se levantar contra a sua vida, entendendo biblicamente no capítulo 6, versículo 12 de Efésios, que nós estamos vivendo uma batalha, uma luta espiritual, onde o império das trevas tem como propósito frustrar a sua vida, deixar você derrotado, deixar você caído, a fazer você acreditar que Deus não te ouve, que você está orando, mas não tem resposta, porque ainda não se materializou a bênção de Deus na sua vida. Mas entenda algo, a Bíblia diz que quando Daniel começa a orar, 21 dias Daniel ora
no capítulo 9, capítulo 10, você pode estar lendo no livro de Daniel. A partir do momento que ele começa a falar das primeiras palavras, diz o texto bíblico, a palavra de Deus, que a resposta já saiu do trono de Deus através do anjo Gabriel. Deus já deu uma resposta para o anjo Gabriel descer até Daniel e ali falar para Daniel, responder a oração de Daniel. Então nós entendemos que quando nós oramos com propósito, Deus já responde muitas vezes aquela oração, mas só que entre o trono de Deus e a terra, no cosmo, é aonde atua as fortalezas, ou seja, as potestades, os principados, pois o apóstolo Paulo, além de falar que há uma luta espiritual, que há uma guerra espiritual, ele ainda aponta a dimensão onde há esta guerra. Nas regiões celestiais, nós estamos travando uma guerra, ou seja, entre os céus, o trono de Deus, e o homem na terra. No meio há uma barreira, o inimigo ele se opõe, o inimigo se levanta para que a tua oração não seja respondida, o inimigo lança pensamento destrutivo, o inimigo coloca pensamento de que o Senhor não está te ouvindo, que não está adiantando você orar, que Deus não vai fazer, porque o tempo é passado e a resposta não é chegada. Mas observe que há uma batalha, um impedimento nas regiões celestiais. Aí é onde entra a perseverança, o importunar, que é o você insistir, que é você continuar pedindo, porque certo é pedir, certo é receber. Aquele que pede, recebe. Isto é palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, no versículo 7, o Senhor fala sobre clamar de dia e de noite. Intensidade. Intensidade. Ore mais. Busque mais. Ore com mais intensidade, com mais fervor. O nome do Senhor será glorificado. Romanos 12, 12 está escrito: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. O que nós aprendemos aqui? Perseverar em oração. É através da perseverança que o Senhor vai te dar a vitória. Capítulo 4, Colossenses, verso 2. Perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Receba esta palavra no teu coração, meu amado Alexandre Santos, que Deus abençoe grandemente. O segredo está perseverar na tribulação. O que é a tribulação? É as lutas, é as guerras, são as dificuldades do cotidiano, são as perseguições relacionadas a tudo a existência resistente nessa vida, a tudo que nós passamos diariamente. Há uma necessidade da gente perseverar, e o ato de perseverar é o ato de persistir, buscando aquilo que você tem colocado diante de Deus, mas que você está desanimando. O Senhor está dizendo: desanime não, não pare não, continue orando, porque eu vou fazer justiça aos meus escolhidos. Olha, observe o que o Senhor está dizendo: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aos que clamam a Ele de dia e de noite. E o Senhor termina dizendo no verso 7, que é um verso que nós temos que nos atentar: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Afirmação. Depressa lhe fará justiça. Afirmação. O Jesus está dizendo que Deus lhe fará justiça. A quem ele fará justiça? Aos que clamam a ele de dia e de noite. A quem ele fará justiça? Aqueles que importunam Jesus, aqueles que não desistem de falar com Jesus. A pessoa todo dia está ali: Senhor, me dá, Senhor, faz, Senhor, liberta, Senhor, muda a história, Senhor, entra no meu casamento, visita minha filha, visita o meu filho, tem promessa, entra na porta de emprego, entra na minha causa na justiça, importuna o céu. Deus está dizendo: importuna o céu, porque eu vou fazer. Isso é palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Os problemas muitas vezes nos traz um desfalecimento.
e leva-nos a nós a descrer, a não crer nas promessas de Deus. E se nós chegarmos a esse limite, se nós a sucumbir na fé, ou seja, chegar um momento que nós não cremos mais, eu não acredito que Deus vai fazer, eu não acredito que Deus vai mudar, Deus falou, mas eu não acredito. Isso é um problema gravíssimo. Por quê, Marcelo? Porque a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, o versículo 6, ora sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Observem, a fé verdadeira, ela nos leva a agradar a Deus. A fé de Jesus Cristo, introduzido no nosso ser, nos leva a agradar a Deus. E uma das coisas que agrada a Deus é nós falar com Ele todo dia. É nós falar com Ele pelo dia. É nós falar com Ele de madrugada. É nós falar com Ele meia-noite. É nós importunar o Pai Celestial, buscando como um filho, dependente totalmente de um Pai. Aleluia. Colocando as suas angústias diante de Deus, colocando as suas fraquezas, as suas limitações, aquilo que almeja o seu coração diante do Pai, aleluia, espiritual, do Pai perfeito, que bem sabe qual a minha necessidade e a sua necessidade. Nós não estamos falando de um pai carnal, ainda que temos nossos pais que zela por nós, mas este celestial, ele é perfeito no tempo, ele é perfeito em tudo que faz, ele cuida detalhadamente de mim e de você. Tal ponto é que a Bíblia diz, no capítulo 10 de Mateus, o verso 30, que nem mesmo o fio dos nossos cabelos, aleluia, todos eles não passam desapercebidos. Imagine só, cada fio de cabelo, eles estão contados diante de Deus. Cada um que nasce hoje, nasce amanhã, ele já nasce contado, Deus sabe. Eu te pergunto, você sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Será se eu sei? Não sei. Você certamente também não sabe. E quando Jesus fala isso, é para mostrar para nós, discípulos, o cuidado que Deus tem com seus discípulos, com aqueles que têm aliança com Ele, que tem como propósito buscar primeiro o reino de Deus, entendendo que o Senhor vai cuidar da água, que o Senhor vai cuidar da vestimenta, que o Senhor vai cuidar do alimento. O Senhor não está dizendo que nós não devemos trabalhar, mas o Senhor está dizendo que é Ele que coloca na mesa, é Ele que abre porta, é Ele que cura, é Ele que faz, é Ele que opera. E Deus, aleluia, se levantando a favor do homem, quem pode impedir o agir dele na nossa vida? Ninguém. Ninguém pode. Aleluia. Então guarde essa palavra no seu coração. Acredite. Permaneça. Amém? Permaneça dentro do propósito de Deus. A fé, nós vivemos dela. É necessário você crer. E quando cremos, nós agradamos a Deus. Nós continuamos dentro do propósito. Continue dentro do propósito de Deus. Permaneça dentro do propósito de Deus. Continue. Não pare. Olhe para Jesus. Ele é maior do que o teu problema. Ele é maior do que o câncer. Ele é maior do que a AIDS. Ele é maior do que qualquer praga de enfermidade na terra. Ele é maior. Então guarde isso. Vamos orar. Você está com câncer? Vamos orar. Você está em cima de uma cama neste momento? Vamos orar. Qual é o teu problema neste momento? Vamos orar. Deus entrará com resposta e o nome do Senhor será glorificado. Pai, eu quero aqui apresentar o Alexandre Santos, que está aqui nesta live. A todos que estão nesta live, a todos que hão de assistir desta live, eu apresento nas tuas mãos, Senhor, aqueles que estão, meu Pai, neste momento desfalecido, querendo parar por causa da luta, querendo desistir, Senhor, meu Pai, das suas petições, porque já tem orado há muito tempo, Senhor, e não tem chegado resposta. Já tem buscado há muito tempo pelo casamento, mas o casamento continua da mesma forma. Um casamento, Senhor, atribulado. Talvez seja o esposo, Senhor, que ainda não se converteu. Esta mulher busca pela conversão do esposo. Talvez, meu Deus, a esposa, meu Deus, que tem
ter um esposo convertido, mas a esposa ainda não se converteu. Mas há uma promessa de conversão, mas ainda não aconteceu. E teu filho continua orando, a tua filha continua orando, mas o tempo tem passado e isso tem trazido desânimo, isso tem trazido fraqueza espiritual, isso tem trazido desânimo, Senhor meu Pai, espiritual, ao ponto de pensar, de parar, Senhor, completamente, de anunciar, de apresentar em oração essa situação. Meu Deus, talvez o problema, Senhor meu Pai, desta pessoa é uma doença, é um câncer, está em cima de uma cama, talvez num leito de hospital, talvez está na sua casa, talvez o médico, até mesmo, Senhor, bendito seja o teu nome, já designou, já, meu Deus, mandou morrer em casa. Quantos neste momento está falando isso para pessoas que tem uma causa, Senhor meu Pai, na área da saúde insolúvel aos olhos do homem? Ah, meu Deus, e talvez tem pessoa da família clamando e está vendo a situação só se agravar cada vez mais e só vê a situação cada vez ficar pior. Meu Deus, é bem verdade que nós somos seres humanos e nós nos entristecemos. Nós, meu Deus, quando não vemos, aleluia, Senhor, algo acontecer, porque diz Provérbios capítulo 13, que quando a esperança é demorada, enfraquece o coração, mas o desejo concedido, meu Deus, é árvore de vida. Ou seja, Senhor, quando a resposta não vem, nós ficamos fracos, fragilidade toma conta do nosso coração, nós desanimamos, nós entristecemos o nosso coração, nós ficamos numa tristeza muito grande, mas quando, Senhor, a resposta vem, o nosso coração se alegra, o nosso coração, meu Pai, aleluia, se levanta em louvor e adoração a Ti. Meu Deus, neste momento, eu quero apresentar pessoas que estão assim neste momento, sim. Visita os leitos de hospital, visita pessoas acamadas, visita pessoas que estão em casa, vai arrancando câncer, vai arrancando a AIDS, vai arrancando HIV, vai repreendendo neste momento problemas nos rins, vai repreendendo neste momento, aleluia, problema respiratório, em nome de Jesus Cristo, aquilo que o médico não pode mais, aquilo que a família já perdeu a esperança, está só esperando o momento da morte, está só esperando o momento de ouvir uma notícia que vai gerar o sofrimento, o choro, porque a perca deixa uma lacuna no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo eu oro, visita este homem, esta mulher, muda este decreto que foi dado no mundo espiritual, sim. A família está esperando só a notícia, aleluia, que faleceu, mas eu oro neste momento para o dono da vida. Jesus, visita este homem, esta mulher, esta criança no leito, Senhor, meu Deus e Pai eterno, visita neste momento lá no leito e muda o decreto, aí mudando o decreto, no lugar de tristeza, gera vida neste momento, entra no sangue, vai arrancando câncer, vai arrancando, Senhor, neste momento, toda enfermidade, opera de uma forma poderosa. Eu oro, Senhor, neste momento, para apresentar nas tuas mãos aqueles que estão orando há muito tempo, a bênção não chegou, há uma resistência no mundo espiritual, a tua filha não está entendendo, o teu filho não está entendendo. Eu oro para fortalecimento espiritual, para perseverar. Meu Deus, dá graça, dá ânimo, porque é a tua graça que nos capacita para vencer. Visita neste momento a tua filha, o teu filho, sustenta nas mãos, aí dando a vitória, vai operando sobrenaturalmente na vida dela, na vida dele, sustenta e dá, meu Deus, a vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe as vossas vidas, Deus abençoe a vida do Alexandre Santo, a sua casa, a sua família, e toma posse da palavra de Deus. Deus, Ele é fiel, amém? Fica na paz, Deus abençoe.